Olá, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui em mais um podcast da TV Metropolitana. E hoje, gente, mais uma entrevista que você tem que ficar coladinho aí do começo ao fim. É polêmica, mas olha, quem conhece um pouquinho da palavra de Deus, e a gente não vai falar aqui de religião, a gente vai falar de fé, sabe que Jesus ensinou, né? Ele deu uma orientação: ide e anunciai, pregai o evangelho. Então, os seguidores de Jesus devem fazer isso a todos os lugares e para todas as pessoas. É nesse sentido, é para obedecer a essa ordem de Jesus, que nós trouxemos aqui com muita alegria o pastor Fernando Melo. Para mim, é um orgulho totalmente à parte, porque eu conheço, a minha família conhece, é uma alegria. Eu quero agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite, pastor. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com você, receber esse convite, agradecer à TV Metropolitana por essa oportunidade, e falar de fé é uma coisa muito importante. Importante, né? Que assusta um pouco. Existem pessoas que não têm fé, né? E a gente vai chegar nesse ponto. Sim. O senhor, por exemplo, não nasceu pastor. Não. Como é que foi isso? Na verdade, a minha vida foi um processo, né? Como tudo aquilo que Deus quer na vida do ser humano é através de processos. Sim. Né? Eu era uma pessoa que trabalhava muito na área de TI, essa era a minha profissão. Né? Como formação, eu sou analista de sistema. Informática? Informática. Então, eu sempre trabalhei nessa parte de informática, de TI, trabalhei numa multinacional. Mas eu sempre tinha um desejo latente dentro de mim pelas coisas divinas. Até então, para mim, o conhecimento que eu tinha era que existia algo divino. O senhor sentia isso? Sentia isso dentro de mim. E eu comecei a ler a palavra, comecei a estudar um pouco, e daí para frente eu comecei a entender que vida com Deus é um relacionamento. Entendi. E foi aí que a história começou. O senhor é casado? Sou casado. O senhor é casado? Como é o nome da esposa do senhor? Denise Melo. Quero mandar um grande beijo para a Denise, uma pessoa muito querida, muito iluminada também. O senhor tem filhos? Tenho 2 filhos, né? E eu tenho uma enteada, a Natália. Certo. Então, eu considero como filha também. Inclusive, vai sair aí, já está chegando, está no forno, o nosso primeiro netinho. Ah, é? Qual o nome dele? Então, vai ser, ele chama Heitor. Heitor, olha, Heitor, né? Vem cheio da graça de Deus. Está chegando agora, mês que vem, agosto já. Beijo para a Natália, que Deus abençoe muito. Então, né, a família é grande aí, está crescendo cada vez mais. E a Denise já sentia também que o senhor tinha esse incômodo sobre esse relacionamento com Deus, acredito. A Denise, na verdade, quando eu a conheci, ela já era cristã, ela já estava, vamos dizer assim, nasceu num berço cristão. Entendi. Então, inclusive, ela foi um ponto muito chave aí para o meu chamado e para a minha vida hoje ministerial. Né? Primeiro foi ela. Primeiro foi ela, porque a gente vê... A pessoa, ela sofre mudanças. Quando ela tem relacionamento com Deus, ela sofre mudanças. E eu comecei a perceber o tipo de pessoa que ela era. Diferente do comum. Entendi. E isso foi chamando a atenção e eu comecei a me envolver com isso, querendo descobrir. A gente se torna curioso, né? Por que a pessoa vive assim? Por que ela é assim? Então, vamos dizer aí que foi um pontapé inicial. Né? E aí, a minha vida profissional foi crescendo, eu fui trabalhando. Aí, trabalhei numa multinacional muitos anos, mas sempre com aquela queda para esse algo divino. Entendi. O senhor via, talvez, na Denise a presença de Deus, e isso começou a incomodar, no bom sentido? Isso, é verdade. Começou a vida dela começou a ministrar no meu coração. Puxa vida, que legal. E isso foi crescendo, e ela foi... Eu sou muito de estudar, eu acho que ela percebeu isso. Entendi. E ela começou a trazer revistas de estudos bíblicos para mim. E eu comecei a ler, estudar, e aí foi até chegar o dia do chamado. E o senhor teve alguma resistência? Falou, deixa eu ver se é isso mesmo, questionou, ou não? Foi uma coisa que o senhor assimilou e não questionou? Pelo fato de eu ser uma pessoa muito estudiosa, tudo que chega até você usa muito a questão da razão para tentar entender aquilo que você está vendo e está chegando até você. Então, eu comecei a questionar algumas coisas. Será que é assim mesmo? Será que Deus é assim? Será? E aquelas perguntas naturais de toda pessoa que vive mais pela razão do que
pelo sentimento em si. Entendi. E eu comecei a questionar algumas coisas. Mas aí entra a questão do Espírito Santo, né? Que quando ele abraça a sua vida, os questionamentos vão embora e você começa a viver plenamente, entender plenamente as E coisas de aí, Deus. o senhor já frequentava uma igreja evangélica? Não, ainda não. Eu comecei a conhecer a palavra sozinho. Certo. Através dessas revistas que ela trouxe para mim, Entendi. através de leitura. Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar o Espiritismo há muitos anos. O O espiritismo? Espiritismo, antes de me converter realmente, eu era espírita. Essa era a filosofia que eu vivia. Só para quem está nos acompanhando, o espiritismo e o evangelho, eles são contraditórios? Eles se opõem ou não? Totalmente, totalmente. Na verdade, o Espiritismo ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida. Certo. Né? E eu frequentava muito o Espiritismo, eu conhecia profundamente o Espiritismo, porque eu sempre fui de estudar muito. E eu tinha todos os livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e tudo. E minha madrasta me deu uma Bíblia de presente, pequenininha, e foi aí, na verdade, aí que foi o start, aí que tudo começou. Eu nem conhecia a Denise ainda. Entendi. Mas aí foi o start. Certo. E eu comecei a comparar os dois livros, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia. E sozinho em casa eu falei assim, alguém está errado. Agora quem? É porque não está falando a mesma coisa. O que diz aqui não diz aqui. Não fala a mesma língua, são interpretações diferentes. Puxa. E eu comecei a estudar profundamente e aí O Espírito Santo o Espírito falou, Santo vai por aqui. vai por esse caminho. E mesmo assim eu fui, aí conheci a Denise, a gente começou a namorar e eu comecei a ver o tipo de pessoa, a forma de conduta, a forma de pensar. Isso foi me trazendo mais convicção, né? E eu fui vivendo até que eu comecei a frequentar uma igreja. Ah, foi aí que Foi começou. aí que eu comecei a sair do espiritismo Certo. e comecei a frequentar uma igreja. A primeira grande mudança foi a saída do Foi espiritismo. a saída do espiritismo. E qual igreja o senhor começou a frequentar? Eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Certo. Foi lá que eu Ficou comecei. muito tempo lá? Eu creio que eu fiquei mais ou menos uns 3 anos. E depois? E depois eu mudei para uma igreja chamada El Shaddai. E ali eu fiquei pouco tempo. São todas evangélicas. Todas evangélicas. Mas tem diferenciações. De doutrina, de forma, de liturgia de culto. Cada uma tem a sua, porque isso não é uma determinação. Isso, cada igreja tem a sua. E o que fazia o pastor Fernando, que não era pastor até então, mudar de igreja? Eu sempre tive sede pela palavra. A partir do momento que eu comecei a estudar a palavra, eu tive muita sede por ela, sede de conhecimento, e eu não tinha respostas nessas igrejas. Essas igrejas estavam focadas em outras coisas. Então, Elas isso não saciavam essa não sede. saciavam essa sede. Porque entenda uma coisa, todo ser humano ele tem um vazio dentro dele existencial. Todo ser humano Isso no é mundo. fato. Isso é fato. Por isso que ele tenta preencher esse vazio com várias coisas. Às vezes tem gente que trabalha demais porque quer preencher esse vazio. Tem gente que quer preencher esse vazio, por exemplo, na bebida. Tem gente que quer preencher esse vazio nas drogas. Com vícios. Com vícios e assim por diante. E esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Então Deus preenche. Deus preenche. Então, eu tive buscando, por causa dessa sede que eu tive, eu falei, não, eu preciso me alimentar dessa palavra. E aí, duas igrejas... Duas igrejas não me responderam isso. E a terceira igreja? A terceira é a Comunidade da Esperança, né? A Lá Igreja começou... do Nazareno. Lá começou realmente. Ali a minha conversão aconteceu. Até então eu conhecia Deus. Hoje eu vivo com Deus. Igreja do Nazareno, Comunidade da Esperança. Fica localizada no centro, no aqui centro, de na Piracicaba. Rua 13 ali, Na 13 de maio. de maio. Isso. Lá, o pastor líder, na época, era o pastor Aquiles o Acerbi. saudoso Aquiles Acerbi. Como é que foi essa chegada do Fernando lá? Então, no primeiro momento, a gente, como era perto de casa a igreja, eu falei assim para a Denise, para minha esposa, eu falei, a gente precisa, já que a gente saiu dessas igrejas, a gente precisa se congregar em algum lugar, a gente não pode ficar sem frequentar. Sim. E aí a gente passou um dia em frente ali e falou, vamos entrar para conhecer, era uma quinta-feira. Ah, foi assim por acaso? Por acaso, vamos entrar. Como eu sei que o acaso não existe, então, né, foi o Espírito Santo que induziu ali, a gente entrou, e o Aquiles estava pregando, o pastor Aquiles. Eu saí de lá... Saciado da sede da palavra. Completamente. E eu falei para minha esposa, é aqui. Isso e a gente já fazem... vê que o senhor se emociona até hoje, muito, né? muito. Com essa
presença do Espírito Santo foi real. Foi real. Ali o Espírito Santo... E ali começou a minha conversão, realmente. Então, antes eu conhecia a Deus. Conhecer é uma coisa. Andar com Ele, viver é outra coisa completamente diferente. O relacionamento íntimo, e a gente se arrepia, começou ali. Começou ali. E ali eu passei pelo meu processo de conversão, que foi maravilhoso. Até que um dia, o pastor Aquiles chamou o senhor no canto aqui e falou, eu tenho uma mensagem do alto para você, é isso? Ali foi uma coisa fantástica. Ali, depois de alguns anos já na igreja, o Aquiles me ligou. Eu já era líder da recepção dessa igreja com a minha esposa. O Aquiles me ligou e falou assim, Fernando, dá um pulinho aqui na igreja, eu preciso conversar com você. E eu confesso que eu fiquei assustado, porque eu até virei para minha esposa e falei assim, bom, o chefe está chamando, alguma coisa... Aconteceu algum problema. Alguma coisa está errada. Sim. E aí eu cheguei lá, ele tinha duas coisas para me dizer. Primeiro, a questão do devocional, que eu já fazia devocional, eu já faço devocionais, depois eu creio que a gente vai entrar nesse detalhe. Falar disso. Mas o devocional eu já faço há mais de 20 anos. Nem existia internet direito, era só e-mail. O senhor achou que fosse esse o tema da reunião com ele? Com o pastor Aquiles? Eu achei. E aí eu mandava os devocionais por e-mail, por exemplo. Sim. E não tinha essa coisa de Instagram, enfim. E ele me chamou e falou assim, olha, eu vejo que você já escreve muito devocionais, que tal fazer um livro para a igreja de devocionais? E aí foi aí que surgiu o primeiro livro da igreja, o Dia a Dia, que são os devocionais que eu escrevo todo dia. Que é esse que o senhor trouxe? Aqui, vou pedir para a nossa equipe mostrar. Esse aqui. Deixa eu ver aqui se essa câmera aqui, produção, está mostrando, está dando para pegar? Tá? Então, olha aqui. Esse devocional... Esse é o volume 2. O volume 2. O senhor começou a escrever, então... Todos os devocionais que eu já tinha escrito foram transformados em livros. Certo. Então, teve o volume 1, esse é o volume 2. E esse foi através do pastor Aquiles, ele que sugeriu. Ele que sugeriu. Entendi. E hoje esse é o devocional da Comunidade da Esperança. Entendi, certo, né? Que bacana. Então, essa foi a primeira coisa que ele falou. Eu falei, nossa, que bom, que legal, vamos fazer sim. Ele falou, mas eu tenho uma segunda coisa para te dizer. Aí eu falei, bom... Agora vem a bronca. Agora vem a bronca. E ele falou, olha, eu estive orando a Deus durante 3 meses, pedindo para ele uma confirmação, porque o meu coração estava sendo incomodado. E ele falou que você tem um chamado pastoral. Eu olhei para ele e falei, mas como assim? Ele falou, Deus está te chamando para ser pastor. Puxa vida, arrepia, né? Aí... eu falei, mas eu não tenho jeito para isso. Ele falou, não, a questão não é você, a questão é ele. Ele tem um chamado na sua vida. E se eu não te der esse chamado, eu vou estar matando você. Então eu preciso te consagrar, pastor. Puxa vida. Aí ele falou, você aceita? E eu já estava em lágrimas, né? Eu imagino. Continua, os olhos estão lacrimejando. Aí eu falei, claro. Aí eu abracei ele me apertou e falou assim, então seja bem-vindo. E aí, 2 semanas se passaram, num domingo ele me consagrou a pastor diante da igreja, e aí até hoje eu estou lá, como pastor auxiliar da igreja. E como é hoje estar lá como pastor da igreja? É um prazer muito grande. É você exercer o seu chamado, porque eu aprendi que não tem como fugir de Deus. Não tem como. Pastor Aquiles faleceu, né? Sim. E o senhor continua na igreja. O senhor agora encontrou de verdade assim essa resposta de Deus. Deus agora comunicou diretamente para o senhor que realmente é esse o plano dele para a sua vida. Na verdade, logo depois que o Aquiles me consagrou, eu me coloquei muito em oração, porque eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo. E Deus ministrou muito no meu coração, falando, olha... eu te abracei, eu te levantei para o resto da sua vida. Então, naquele momento eu entendi o meu chamado e tudo na minha vida mudou, porque a forma de sentir as coisas mudam. Agora, o que eu não consigo entender, pastor Fernando, a gente vê, o senhor falou que desde o começo lá existe um incômodo, né? O Espírito Santo e tal. Existem pessoas que estão nos acompanhando e que não têm fé, ou que acreditam numa energia positiva, ou que acreditam em outros santos. Eu queria que o senhor conversasse comigo sobre o que a gente deve considerar em relação a essas diferenças todas. Por que algumas pessoas sentem isso, outras sentem aquilo? Como é que a gente entende isso? Já que, na verdade, a gente precisa entender o seguinte, fé todo mundo tem. Certo. Todo mundo acredita em algo. Tem gente que acredita em si mesmo. Isso é fé. Tem gente que acredita em trevo de 4 folhas. Isso é fé. É fé. É fé.
Fé, todo mundo tem. Fé é acreditar que algo pode te responder. Certo. Isso é fé. Então, todos têm fé. A questão é o seguinte: a fé está sendo colocada no lugar correto? O que é a fé no lugar correto? É aquela fé que te responde e te completa através dessa resposta, onde você se sente saciado, suficiente em todas as demandas da sua vida. Então, se tem alguém que se sente saciado, assim, colocando a sua fé no Zé Pilintra, tá tudo bem. O problema é que ela não se sente saciada. Entendi. Ela não se sente saciada. O que é se saciar como ser humano? É você se tornar um homem e uma mulher completo, vivendo aquilo que você tem como plano de vida para você. E a única pessoa que tem plano de vida para você é Deus. Ninguém pode te prometer um plano de vida que não seja o próprio Criador dos céus e da terra. E aí, é por causa disso que o senhor consegue todo santo dia, gente, é todo dia, trazer uma palavra de Deus todo dia nos canais de comunicação do senhor. Me Isso. conta essa história desse devocional, que horas passa, quem está nos acompanhando, como é que faz para assistir? Os devocionais acontecem todos os dias, já estamos caminhando para o 3º ano. Todo dia? Todo dia, de domingo a domingo, a partir das 6 horas da manhã, no meu canal do YouTube. Qual que é o canal? Que é o Pastor Fernando Melo Filho. Então, gente, segue o canal lá, o Pastor Fernando Melo Filho. Todo dia, às 6 da manhã, tem uma a nossa palavra. live lá às 6 horas da manhã, 1 hora, vai das 6 às 7. Uhum. Então a gente inicia com uma palavra e finaliza com uma oração. Todos os dias. Né? E essa palavra ela vem todos os dias através de uma vida com Deus, através da leitura da palavra, através das percepções do dia a dia, das coisas que acontecem. Mas o senhor sente? Sinto. Amanhã eu tenho que falar sobre isso, porque Sim, Deus me incomodou sim, sobre isso. sim, Ele vai sim. revelando dia a dia. O Espírito Santo. Puxa, vai fazer 3 anos. 3 anos. De E antes domingo a não domingo. era no canal do YouTube? Antes era no Instagram. Aí foi tomando uma proporção. Foi tomando uma proporção. Hoje, por exemplo, na nossa live, nunca aconteceu, na nossa live hoje tivemos 87 pessoas online. 6 horas da manhã. O senhor começou, tinha quantos? Lá no Eu começo? e a minha esposa, 2 pessoas. Tá vendo, gente? 2 pessoas. Fiquei meses assim, só eu e ela. E continuou, mesmo assim? E continuei. A perseverança é a chave. Entendi. Você só deve parar quando você conquistou aquilo para qual você foi chamado a fazer. E quando o senhor ouve, vamos ver se isso faz o senhor ter vontade de parar, já que a gente está falando de parar. Eu já ouvi inúmeras vezes. Né? Igreja evangélica, dízimo, pastor é todo rico, porque o dízimo é para o pastor. Você vai lá, você dizima, é para o pastor. Para que dizimar? Não sei o que e tal. E questiona tudo isso, dízimo, oferta e tudo mais. Como é que a gente avalia isso? O que a gente filtra disso? E como é que o senhor enxerga essas opiniões? Não são poucas. Muita gente é contra o dízimo, porque entende que o dízimo é pro pastor. A gente sabe que tem denominações que pedem para o cristão dar a casa. Você entregue a sua casa porque Jesus vai honrar. Você faça isso. Mas, assim, não é generalizado. E o que a gente deve extrair disso? Tudo isso é questão de fé. Vamos começar por aí. De fé também. De fé. É você acreditar nos princípios e valores do reino de Deus. Certo. Tá? Então começa Quem não por aí. acredita não vai entender. Não adianta, não Certo. adianta. É questão de fé. Tá. Então, como é que Deus trabalha em relação ao dízimo? Dízimo e oferta nunca tem a ver com dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Não necessariamente é dinheiro. Não necessariamente, não. Não tem a ver com dinheiro. Mas então eu posso dar o meu Tem dízimo... a ver com a atitude, fidelidade, Certo. gesto. Dízimo é uma coisa que você entende o seguinte, é questão de conflito de deuses. Mas se eu pegar uma caneta e colocar lá no envelope, isso é um dízimo? Pode ser. Essa caneta vai ser útil para alguma coisa dentro da igreja. Entendi. Tá? Mas o que tem a ver em relação ao dízimo e oferta? Se você observar na palavra de Deus, Jesus Cristo só chama uma coisa de Senhor. O dinheiro. O dinheiro. Ele podia chamar os fariseus de Senhor, os doutores da lei de Senhor. Ele poderia chamar qualquer outra coisa de Senhor, mas não. Ele chama o dinheiro de Senhor. Sim. E aí ele diz, não podemos servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro,
que eles chamam de mamão. Por quê? Porque o dinheiro nesse mundo, ele tem um poder divino. Por isso que ele é chamado de Senhor. Ele destrói famílias, Sim. ele causa guerra, isso é um poder de um Deus chamado dinheiro. Quando a gente entende o que é o dízimo, o que é o dízimo? É você entender que esse Deus desse mundo não ocupa a primazia da sua vida, não ocupa o lugar de Deus na sua vida. O dinheiro é menos importante do que Deus. Por isso eu posso e você dá-lo. submete a ele, porque é dele que vem. Você entende que Deus é a fonte de todas as coisas. Então, dízimo e oferta não tem a ver com dinheiro, tem a ver com gesto de reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Ele é provedor, nós somos o alvo da sua provisão. Eu só tenho para dar, porque Deus me deu. Entendi. Entendeu? E assim, não é que Deus precisa não que a gente dê o dinheiro para ele. Não, ele não precisa de nada. Não é isso. Não, Deus não precisa de nada. Ele só precisa de um coração disponível e um espírito ensinável. É só isso que Deus precisa. Entendi. Então, não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com o seu reconhecimento de que você está dizendo o lugar desse Deus do mundo, qual é o lugar dele? Ele está abaixo de Deus, então eu consigo me desprender dele. Então, Deus falou o seguinte, o que é o dízimo? É 10% de tudo aquilo que vem na sua mão. Aí Deus está dizendo o seguinte, 10% você vai sacrificar. O que é sacrificar? Você vai submeter esse Deus a essa regra, vamos dizer assim. E 99%, vamos dizer, 90% vai ficar com você. Então, você está dando um gesto de fidelidade. Então, dízimo é isso, é gesto de fidelidade, não tem a ver com dinheiro. Agora, o que a igreja faz com isso? Uma igreja séria, uma igreja pautada na palavra, uma igreja que também entende o que é dízimo. Ela faz o reino de Deus avançar através de cestas básicas, através de ajuda de necessitados. Por exemplo, a nossa igreja paga aluguel de pessoas, a nossa igreja paga a conta de água e luz de pessoas que não podem, Claro. A nossa igreja cobre teto de casa que, por causa de vendaval, alguma coisa, foi destelhado, e a gente faz isso todos os meses. Então, quem vai dar o dízimo não tem que se preocupar se o dízimo é para pastor ou Não. nada disso. Tem que fazer a parte dele gesto, para Deus e pronto. Gesto. A questão do dízimo é entre a pessoa e Deus, Exato. não a pessoa e a igreja. Sim. Então, você entregou, descansa. O que vai ser feito dali para frente? E aí, gente, olha, é que não tem fogo aqui, mas senão eu ia pedir para a produção colocar um fogaréu aqui, pastor, porque está pegando fogo a nossa entrevista. Dinheiro, vamos falar de dinheiro. Esse ano é um ano político, nós vamos eleger prefeitos, nós vamos eleger vereadores, e a gente sabe que existe muito dinheiro envolvido em política, né? A minha pergunta é, Deus está na política? Deus está em todos os lugares, todos os lugares. A pergunta é, as pessoas desses lugares estão com Deus? É inverter a pergunta. Certo. Deus está em todos os lugares. Então, Deus ele está na política, Deus ele está na vida de um profissional, Deus está num conflito familiar, Deus está em todos os lugares. Agora, em relação à política e a Deus, na verdade, o princípio dos dois são iguais. Ajudar pessoas. Pelo menos é o que deve ser feito. Entendi. Né? Ajudar pessoas. Agora, qual é a motivação de um político? Qual é a motivação de um cristão? É isso que Deus vai avaliar. Por isso que em Salmo diz assim, livro de Salmo diz, sonda o meu coração e veja se há em mim algum caminho mau. Traduzindo, veja se o meu coração está com a motivação correta para aquilo que eu estou fazendo, sendo político, sendo um profissional, sendo um pai de família, sendo uma mãe, sendo uma entrevistadora, sendo um cameraman. A minha motivação está correta? Porque eu posso fazer coisas certas pela motivação errada. Entendeu? Sim, porque a gente observa assim, existem inúmeras provas, evidências de coisas, de motivações erradas. Até aquela tragédia no Rio Grande do Sul, Exatamente. A gente acompanhou coisas absurdas. Sem dúvida. Né? Então, assim, cadê a motivação? Onde está Deus ali? Exatamente. Deus está ali. Ele está ali. Agora, a pessoa está em Deus, está com a motivação correta em Deus. Então, por exemplo, na questão política, quando envolve dinheiro, vamos voltar para o Deus desse mundo. Quando envolve o dinheiro, se a pessoa não tem a motivação correta, ela se corrompe. E se corromper, pastor, a cobrança vem? Deus cobra isso? Se ela colocou a motivação errada,
Lá na frente, não é que Deus cobra, porque a gente não pode nunca imaginar Deus como um homem que pune ou que Entendi. castiga. Não, Deus é amor. Certo. Mas a vida cobra. A vida. A vida cobra. O que você semeia, você colhe. É uma lei divina, é a lei da semeadura. Tudo que você planta, um dia você vai colher. E aí a gente parte para uma questão importante, que é a morte. Quando a gente morrer, baseado, né, na Bíblia, no que a gente está discutindo aqui, Deus vai estar lá, daí a gente vai chegar e ele vai falar: muito bem, agora você vai me dar satisfação, satisfação não porque eu sei o que você fez, mas eu quero que você me fale o que você fez da vida que eu te dei. Ele vai cobrar esse retorno nosso? Na verdade, entenda uma coisa. Para eu responder essa pergunta, eu quero que fique claro o seguinte: Deus ele não nos obriga a fazer nada. Livre-arbítrio. Livre. Deus não nos obriga a fazer nada. Sim. Mas ele nos convida a ter uma vida correta. Se a gente não aceitar o convite... A decisão é pessoal. Certo. A decisão é pessoal. Você aceita viver o chamado de Deus. Ou em não. Apocalipse 3:20, por exemplo, Jesus Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você atentamente ouvir a minha voz e tomar a decisão de abrir a porta, eu entro, ceio contigo e você comigo. Certo. Isso significa intimidade. Então, Deus ele não nos obriga a fazer nada, mas depois da morte, a morte eu considero um prêmio. A morte, para mim, é um prêmio. O senhor não tem medo de morrer? Nenhum. Para mim, é um prêmio. Por quê? Porque eu sei que eu estarei com o meu Senhor. Eu sei que eu terei cumprido a minha missão. E como é que vai ser essa chegada lá? Ele não vai tirar satisfação, então, com o Senhor? A primeira pergunta que Deus vai fazer é exatamente essa. Ele vai dizer: o que você fez com a vida que eu te dei? Ele vai questionar isso. Ele vai perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? Você ajudou o próximo? Você teve motivações corretas? E se as respostas forem não? Na verdade, ele já sabe as respostas. E provavelmente, se você chegou diante de Deus, é porque provavelmente as respostas já foram positivas. Senão nem chega. Senão nem chega. Entendi. Puxa Né? vida, precisamos tomar cuidado. Dessa vida só se leva a vida que se leva. Exatamente. A gente vive só uma vez, a gente só tem uma vida. E devemos aproveitá-la ao máximo em Deus. Agora, a gente está falando de relacionamento com Deus, até para quando conseguir chegar até Ele. Tem muita gente, né, que falou para mim, quando a gente vai fazer uma entrevista aqui, a gente faz uma pesquisa de campo para saber quais são os questionamentos, os anseios da população e as dúvidas. E aí tem gente que falou assim para mim: não vou à igreja porque eu tenho fé, acredito em Deus, mas não vou à igreja. Fica eu e o meu Deus na minha casa, eu converso com ele na sala, eu converso com ele na cozinha, mas não vou à igreja. Meu relacionamento com ele é na minha casa, no meu trabalho, se eu estou no carro, eu estou falando com ele. Isso está certo? Tudo bem? Ou não? Por que é importante e necessário estar num templo? Jesus Cristo, uma certa feita, ele disse assim: quando dois ou mais Sim. estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Até aí a gente pode colocar a família reunida na sala. Exatamente. Se Certo. todas estiverem em nome de Deus, estiverem convertidas, Ele estará ali. ele estará presente. Certo. Então, você falar para você mesmo: eu sou igreja? Não é. Não. Porque você é uma pessoa. Uma pessoa, exato. Tá? Agora, o que é congregar? Congregar significa o seguinte: estar no meio de pessoas que estão caminhando na mesma direção, caminhando na mesma cadência da fé. E congregar é uma orientação de Deus. É uma orientação. Se você olhar em Hebreus, eu até deixei aqui anotado, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixe de se congregar, conforme os costumes de muitos. Não dá para congregar numa casa com a família. Não dá. Por Não, quê, dá pastor? para congregar, Dá? sem dúvida nenhuma, mas você precisa de uma congregação de fé, de pessoas onde expõe a palavra com autoridade, com conhecimento, com pessoas que vivem, às vezes, as mesmas dores. Ali existem pessoas que tiveram as mesmas perdas, para um ajudar o outro. Que isso é igreja. A igreja é o ajudar o próximo. E aí tem a questão do conselho também. Exatamente. Deus fala, né? Se precisar de um bom Exatamente. conselho. Se você precisar, é dentro da congregação que as bênçãos são ordenadas, diz a palavra em Hebreus. Então, a gente precisa ter o conhecimento que é o seguinte: não é questão de denominação,
É em questão de uma igreja que professa a palavra de Deus, que é uma igreja cristocêntrica. O que é isso? A centralidade da igreja é Cristo, onde a palavra é pregada com autoridade, com conhecimento e com o agir do Espírito Santo. Então, é importante a gente estar no meio de pessoas que se ajudam e que estão caminhando na mesma direção. Porque se a gente ficar em casa com a família ou sozinhos, acreditando que está lá com Deus, a gente não vai receber a palavra. Você até recebe, mas ela não é uma palavra com autoridade de pessoas que foram chamadas para isso. Sim, exatamente. Tá? E você aguenta isso até um certo ponto, mas depois que o calo aperta, depois que a vida começa a espremer, a cobrar, você precisa estar com pessoas que viveram, de repente, o que você viveu, né, e que você está passando, e que podem, através da experiência dela de vida, te ajudar. Então, o que é uma igreja? Pessoas se ajudando mutuamente, caminhando na mesma direção, na mesma cadência da fé. Ou seja, todos nós estamos voltando para casa. Entenda isso. A gente não somos desse mundo. Não, estamos voltando para casa. Que tal voltar juntos? Mas dá para voltar sozinho? Dá, mas o sofrimento é maior. Entendi. E quem está nos acompanhando e precisar de uma visita do pastor Fernando Melo para esclarecer sobre isso, para pedir ajuda, de repente tem um ente doente em casa, acamado, ou tem problema com droga, tem problema com bebida, tem uma família desestruturada, casamento em crise, pode chamar o senhor? Pode. A gente Como está é que aqui para faz? servir. Eu tenho minhas redes sociais, né? Que é o Instagram, que é o Fernando Melo Filho, né? Tem o canal do YouTube também, que lá eu tenho meus contatos lá também, que é o pastor Fernando Melo Filho. E tem o meu WhatsApp, que é o 998065957. Eu vou até anotar aqui, gente, olha, no meu papel, porque eu ainda gosto de papel, tá? Então vamos anotar para dar tempo de você anotar também. O WhatsApp do pastor Fernando, aproveita, 9806 5957. Então aí é só chamar que o senhor faz a visita pastoral. Exatamente. E os cultos da igreja, o endereço, horário, data, o senhor pode passar para nós? Claro. A Comunidade da Esperança em Piracicaba, aqui, ela fica na rua 13 de maio, número certo. 550, tá? No centro ali. Em frente àquela escola... Aquela escola Moraes Barros. Moraes Barros. Isso. Sim, é uma igreja toda preta. Toda preta, certo. Isso. E os cultos acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas. E domingo nós temos 2 cultos, um de manhã às 10h30 da manhã e um às 19 horas. Só chegar. Só chegar. Tem o Só Ministério chegar. Infantil? Tem o Ministério Infantil para quem tem criança pequena e tudo, mas chegando na igreja, a pessoa já vai ser orientada onde ela deve ir. Se tiver criança, ela vai ser levada ao Ministério Infantil, ela vai se sentir em casa. E o pastor, é só o senhor que prega lá ou não? Não, na verdade nós temos a pastora, que é a líder da igreja, que é a pastora Dani, né? A Daniela Serbe, que é a esposa do saudoso pastor Aquiles. Vou mandar um grande beijo para a pastora Daniela Serbe, uma pessoa querida, uma serva de Deus, viúva do pastor Aquiles. Exatamente. Né? E tem eu como auxiliar dela, né, que somos ali auxiliar, e tem o pastor Elias, que ele não é pastor da nossa igreja, mas ele está nos ajudando, né, para a gente não ficar, vamos dizer assim, sobrecarregado, está nos ajudando nos cultos da manhã. De domingo. Pastor Elias, o senhor sabe o sobrenome dele? Nossa, pastor Elias Oliveira. Pastor Elias Oliveira. Ele também... Né? Ele também pertence à denominação Nazareno, só que numa outra congregação. Como ele era muito amigo do Aquiles, amigo da família, ele está dando uma força lá para a gente. A Nazareno é pentecostal, né? O pentecostal, como é que é isso? Então, na verdade, assim, toda igreja ela é pentecostal. O que é ser pentecostal? Que é? Isso. É você estar disponível à presença do Espírito Santo. Mas lá não tem batismo do Espírito Santo? Só batismo nas águas? O batismo do Espírito Santo é que, assim, as pessoas confundem um pouco o que é o batismo com o Espírito Santo. Assim, quando você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você já é batizado com o Espírito Santo. No momento do batismo das águas. No momento que você aceita, independente se você foi batizado ou não, vamos supor que chega uma pessoa aqui agora, eu falo assim para ela, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e faço uma oração com ela, e ela no fundo do seu coração aceita, ela é batizada com o Espírito Santo. Não precisa falar em línguas? Não, isso é um dom. Isso não é evidência de batismo com o Espírito Santo. Isso é um dom. Falar em línguas é um dom. Entendi. Agora, batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo habita em você.
ele se torna habitável, ele mora em você. E agora você se tornou templo do Espírito Santo. Entendi. Isso acontece quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então eu achei que começava a falar em línguas, Não, recebeu o isso Espírito é um dom. Santo. Tem gente que tem o Espírito Santo e não fala em línguas. Por quê? Porque ela não tem esse dom. E é um dom que promove o quê? É uma linguagem que só o Espírito Santo entende. É um dom que edifica a si próprio. É um dom que você é edificado por Deus. O falar em línguas é um falar que vai edificar a sua pessoa, a sua personalidade, o seu eu cristão. É uma coisa entre você e o Espírito Santo. Entendeu? Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: quando você falar em línguas numa igreja, só fale se houver alguém que interprete. Ou seja, que tiver alguém com dom de interpretação de língua. Senão, não fique gritando, não fique falando alto, porque tem que alguém interpretar. E porque dizem que Deus não é surdo, não precisa brincam, ficar né? gritando, Brincam falando isso, Porque tem igrejas que a gente vai e, meu Deus, é a liturgia delas, são as loucura. igrejas, né, que tem esse tipo de forma de expressão. Mas, teologicamente falando, todos nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. A partir do momento que isso acontece, nós somos batizados pelo Espírito. O que é o batismo nas águas? É a confirmação diante de um público que você daqui para frente vai agora andar de mão dadas com Cristo. E se alguém estiver nos acompanhando e sentiu no coração que quer ser batizado, como é que faz? Chega lá na igreja? Na verdade é um processo. Ela vai chegar na igreja, ela vai se membrar, ela vai começar a participar dos cultos, ela vai conhecer o caminho da fé. Entendi. E aí ela vai ser despertada dentro dela mais ainda, porque assim, a gente tem que ter cuidado com as emoções. Às vezes a gente está sentindo um podcast como esse, a gente se emociona e fala, eu quero. Mas aí põe a cabeça no travesseiro, dorme, amanhã já não quer mais. Não quer mais. Isso é emoção. E vida com Deus não é assim. Vida com Deus é razão? Vida com Deus também é emoção, mas é uma emoção sustentada pelo próprio Deus. É aquela emoção que ela se mantém. Como Jesus Cristo diz assim, eu vos dou a minha paz. Essa paz que excede todo entendimento. O que é isso? A paz é um sentimento, mas é um sentimento eterno, ela não passa, porque ela vem do próprio Deus. Mas sabe o que acontece, pastor? Sabe que às vezes tira a paz? Às vezes Deus não fala, às vezes Deus não responde. Eu não sei se o senhor já teve essa experiência com ele. A gente tem um problema, a gente ora e fica esperando a resposta e Deus fica quietinho, fica em silêncio. É horrível esse silêncio de Deus. Quando que Deus fica em silêncio? Por que ele fica em silêncio? Inclusive, já que tem um vídeo meu no YouTube, que já passou de 70 mil visualizações, que o título é Quando Deus Não Responde. Gente, vamos assistir juntos, eu vou acompanhar esse vídeo. Quando Deus não responde. Quando não responde é por quê? Deus ele responde de 3 formas. Sim. Quando é sim, ótimo. Maravilhoso. Era isso que a gente quer ouvir. Amém. O não, a gente até entende, fica meio assim, mas é o não de Deus. Agora, quando ele fica em silêncio, pois é. O silêncio ele é cortante. O senhor concorda, então, que Deus não deixa ninguém sem resposta? Não deixa. Mas, às vezes, a resposta é não responder. É não responder. Pelo menos nesse primeiro momento. Porque o tempo de Deus é que entra em ação. Uma coisa que eu aprendi na vida, inclusive eu aprendi muito com o pastor Aquiles isso, é o seguinte, Deus não nos deve satisfação nenhuma. Não, com certeza, ele claro. É soberano, ele faz do jeito que quer, da forma que quer. Sim. Se quiser responder, tudo bem, se não quiser responder. Mas o que a gente precisa entender? Quando a gente começa a entender que a nossa vida depende exclusivamente de Deus e todos os caminhos da nossa vida estão nas mãos de Deus, o silêncio fica mais fácil. Deixa com ele. O silêncio fica mais fácil. Eu não estou entendendo agora, mas eu sei que lá na frente eu vou entender. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que se vem de Deus e é um silêncio, é a melhor coisa que vem para mim, porque é de Deus, Deus é bom. Eu ouço sempre assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Gente, olha, boa, perfeita e agradável. E aí você perde um ente querido. Exatamente. Como é que a vontade de Deus é boa? Aliás, no falecimento do pastor Aquiles, que eu vi toda a comunidade louvando a Deus, agradecendo a Deus. No falecimento do meu pai, que a ideia era colocar um louvor que enaltecesse o nome de Deus, e eu não consegui naquele momento, mas eu vi as pessoas louvando lá na ocasião do pastor Aquiles, eu falava, gente, como é que as pessoas conseguem agradecer a Deus pelo fato dele ter levado um ente querido? Tem que ter uma fé acima da média.
Na verdade, a gente não a questão da fé aí você precisa entender que o problema é para quem fica, não quem vai. Sim, o problema é para quem vai. Quem fica estava louvando, mas né? Se você falar, por exemplo, o pastor Aquiles ou qualquer um que morreu em Deus, falar, você quer voltar? Imagina. Ninguém vai querer voltar. Mas o que acontece? Por que louva a Deus e por quê? Porque a gente entende que tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele viveu aqui, ele está agora contemplando e vivendo ao vivo. Ele está num ambiente onde ele depositou toda a sua fé. É um ato de não ter egoísmo, né? Não pensar na gente. Não pensar na gente. Ele está hoje melhor. Eu lembro uma vez, numa pregação do pastor Aquiles, que ele falou assim, quando eu morrer, a primeira coisa que eu vou procurar é a Sara, esposa de Abraão, porque ela devia ser muito linda. Porque ele falou que o Abraão disse para ela ser chamada de irmã dele quando fosse para o Egito, porque ela era muito formosa, a Bíblia diz que ela era muito formosa e tudo. E eu fiquei imaginando, logo que eu recebi a notícia do que Aquiles faleceu, eu falei, nossa, meu amigo, agora você está cara a cara com Sara e você está descobrindo como ela era e a sua beleza, né? Então, para a gente, a morte já aqui é um prêmio. Eu não tenho medo nenhum da morte, nenhum. Muito bem, eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, toda a nossa grande audiência aqui da TV Metropolitana, deixar uma mensagem de fé, de esperança no meio desse caos, desse mundo. Não somos desse mundo, mas estamos ainda nele. Que o senhor deixasse uma mensagem de fé e esperança para todos nós. Jesus Cristo, uma palavra que sempre toca o meu coração. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo que vivemos, ele disse assim, no mundo passais por aflições. O que eu acho mais lindo de Jesus Cristo é que ele não fez questão nenhuma de nos esconder isso. Ah, não, ele foi bem claro. Foi muito claro. E é verdade. Ele disse, no mundo passais por aflições. Sim. Mas ele não termina aí. Ele continua dizendo o seguinte, mas tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? A palavra ânimo no original, que é o grego, porque todo o Novo Testamento foi escrito no grego, a palavra original ânimo significa coragem. Tenha coragem. Esse mundo que você está vivendo, eu venci. O que significa isso? Isso que você, de repente, que está nos assistindo, está vivendo, já foi vencido em Deus. Mas você precisa saber disso. É porque a pessoa ainda não sabe que já foi vencido. Então ela precisa ter coragem para entender isso. Por isso que eu sempre costumo dizer, a vida é para os corajosos. É para quem tem coragem. Se está no deserto, se está difícil, vai passar. Vai passar. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Certo. Muito bem. Amém? Então continua firme. Amém. Porque Deus sabe os momentos certos de... A travessia do deserto ela pode ser longa, mas ela tem um fim. É isso aí. Muito obrigada pela presença. Grande satisfação recebê-lo aqui. Amém. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Um grande abraço mais uma vez para a pastora Daniela Serbi, para o pastor Elias Oliveira. Estão convidadíssimos a virem conversar com a gente também quando quiserem, viu? As portas da TV Metropolitana abertas para vocês e para toda a comunidade da Esperança de Piracicaba. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima oportunidade.